Fala galera! Hoje nós vamos ver movimentos em um campo gravitacional constante. O que é isso? São movimentos onde a gente leva em consideração que a aceleração da gravidade ela tem um valor fixo, ou seja, ela tem um valor constante para a gente. A gente pode fazer isso? Podemos. Por quê? Próximos ao nível do mar, a gente não tem uma flutuação significativa da gravidade. Vocês vão observar na lei da gravitação universal que sim, se a gente alterar bastante essa nossa distância ao centro da Terra, nós vamos ter uma mudança significativa da gravidade. Mas não sendo assim, próximos ao nível do mar, então a gente tem uma aceleração que a gente chama de constante. Então, para isso, a gente aborda aqui uma cidadezinha. Nessa cidade, cada ponto ali bem próximo à superfície, nós vamos ter uma aceleração constante. Ah, Léo, quando que a aceleração começa a ficar com valor que a gente não pode mais chamá-la de constante? Ah, isso é quando a gente ultrapassa 5, 6 mil metros, que aí você começa a ter algum tipo de efeito que pode ser significativo na sua abordagem. Não sendo assim, a gente leva em consideração a aceleração constante. Ah, e qual a aceleração da gravidade que nós vamos utilizar sendo constante? Pois bem, a aceleração da gravidade ela é próximo a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas para facilitar os nossos cálculos, a gente acaba utilizando a aceleração da gravidade igual, aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então essa que é a aceleração que nós vamos basicamente utilizar. Beleza, galera? Então agora nós vamos observar nesse tipo de movimento em que a gente só tem a influência da gravidade, situações em que a gente pode desprezar a resistência do ar. E são essas situações de desprezarmos a resistência do ar que nós vamos analisar. Então, para isso, eu coloquei um QR Code para a gente visualizar um vídeo. Quem quiser pode pegar o celular, clicar nesse com a tela com a câmera do celular, você consegue acessar esse vídeo. Então, eu deixei ele aberto aqui para que a gente consiga visualizar. Eu vou colocar aqui primeiro com a resistência do ar. É um conjunto de penas com uma bola de boliche. Então a gente observa que nesse conjunto de pena com a bola de boliche, a bola de boliche cai muito antes do nosso conjunto de penas, né? Por quê? Porque a massa do conjunto de penas é uma massa muito pequena e o formato da pena contribui para que a resistência do ar seja bastante significativa. Já na bola de boliche não, essa resistência do ar é desprezada, então você tem um movimento bem acelerado por meio da aceleração gravitacional. Então, galera, se agora a gente coloca esse conjunto numa câmara a vácuo, nós vamos observar que a história vai ser diferente, né? Então, aqui é o exemplo com bola e conjunto de penas numa câmara a vácuo. A gente percebe que não há diferença da distância entre elas. Por quê? Porque tanto o conjunto de penas quanto a bola de boliche estão acelerando juntos. Isso significa que eles estão sob a influência apenas do campo gravitacional terrestre, ou seja, estão sob a influência da gravidade da Terra. Então são esses casos que nós vamos abordar a partir de agora, beleza? Então vamos embora, galera. Agora vamos para a queda livre, amigo. Então o que é uma queda livre? É justamente quando você tem um objeto caindo, ou seja, ele cai na vertical. Nós podemos diferenciar a queda livre de duas maneiras. Uma é quando a gente tem o objeto sendo abandonado, que é a primeira que nós vamos ver, e a segunda quando nós temos um objeto lançado. Então vamos para a primeira, que é um objeto abandonado. O que é abandonar um objeto? Cara, abandonar um objeto nada mais é do que você deixá-lo cair. Então você não exerce o impulso, você não exerce uma força para a queda dele, você apenas o solta. Então aqui a gente tem um exemplo, tem uma bola, né, uma bolinha de futebol, e essa bolinha eu vou largá-la. Quando eu largo, a velocidade inicial da bola, zero. Né? A partir do momento que eu largo, a gente tem a ação da gravidade, a gravidade puxa para baixo, ou seja, vai ter o mesmo sentido da velocidade da bola, e essa bola vai aumentando cada vez mais esse seu valor de velocidade, ou seja, ela vai caindo cada vez mais rápido, que a gente diz. Se a gente quiser classificar, podemos chamar de um movimento acelerado. Então, galera, como que nós vamos abordar análises da queda livre? Simples assim. Vamos pegar o movimento uniformemente variado, vamos pegar as três equações principais para a gente e nós vamos ajustá-las. Simples. Então aqui nós temos a nossa equação horária do espaço, ou função horária do espaço. Né?
o nosso S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Nós vamos pegar essa equação e vamos ajustar ao caso de uma queda livre, em que nós temos a velocidade inicial igual a zero. Então, nesse ajuste, o que é deslocamento se torna um h, o que é aceleração, o nosso A da aceleração vai se tornar a gravidade, ou seja, vamos chamar de g, que é uma constante também, e a nossa velocidade inicial vai ser justamente zero. Então, nesse ajuste, h é igual a zero, porque a posição inicial a gente zera para facilitar a nossa abordagem. Velocidade inicial é zero, então fica 0t. E a nossa aceleração é justamente a aceleração da gravidade, que é o nosso g. Então, desenvolvendo essa análise, todo esse termo aqui morre, o que a gente conclui? Que h é igual a gt ao quadrado sobre 2. Beleza? Agora, quais as outras equações? Agora a gente tem que olhar a função horária da velocidade. Então vamos olhar a função horária da velocidade na queda livre. V igual a V0 mais AT. Pois bem, estou no caso em que o objeto é largado. Então a velocidade inicial, zero. Estou no caso em que eu analiso a queda livre, em que a aceleração gravitacional é apenas a gravidade, que é o nosso g. Então eu tiro V0, substituo por zero, e o A eu substituo por g. Então eu tenho V é igual a zero mais gt. Logo, V é igual a gt. E por último, se eu tenho uma análise de um exercício, eu quero observar alguma coisa, que eu só tenho a abordagem das velocidades e da nossa aceleração e quero uma relação, por exemplo, da distância. Pois bem, não tenho nenhuma análise do tempo, então vou usar a equação de Torricelli, que a gente já viu no movimento uniformemente variado. V0 continua sendo zero, porque eu apenas larguei. A aceleração é a aceleração da gravidade. E o nosso deslocamento vai ser justamente essa nossa altura. Então, a gente tem, por fim, nas nossas substituições, que v ao quadrado, ou seja, a velocidade final ao quadrado, é igual a 2g da gravidade vezes a variação da altura, que a gente também pode apenas chamar de altura. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar a vocês algo que é muito maneiro, muito interessante. A gente tem uma propriedade especial quando os objetos eles partem em queda livre. Como assim? Vocês vão perceber que a gente tem esses números ímpares que a gente pode prolongar, fazer uma projeção com o passar do tempo e que fica bem legal. Então, utilizando o caso em que a gente só tem a nossa velocidade inicial zero, a gente parte do princípio que a função horária da posição nós vamos ter essa característica, né? O ΔS, a nossa altura, é igual a gt ao quadrado sobre 2. Aí eu posso desenvolver alguns cálculos, por exemplo. Né? Vou pegar aqui e desenvolver um cálculo rapidamente com vocês. Qual? Vou escolher aqui uma ponta um pouquinho mais fina. Então vamos lá. Eu tenho um tempo, meu primeiro tempo aqui é um tempo t. Beleza? Um tempo t. O que eu vou ter? Pois bem, então vamos embora. Ele chama de d, então vou usar aqui o que a nossa figura nos informa. Então a nossa altura vai se chamar d, beleza? Então nós vamos ter aqui, usando essa relação, nós vamos ter que d é igual a gt ao quadrado sobre 2. Pois bem, beleza. Só que agora eu tenho um outro tempo. Eu quero um outro tempo. Qual? Um tempo linha aqui. Esse tempo linha eu vou chamar de 2t. Ou seja, o dobro do tempo, partindo que ele tenha saído do mesmo lugar. Tudo bem? Então, vamos embora. Então, aqui eu vou só descer um pouquinho para que a gente tenha um pouco mais de espaço. Então, o que eu posso abordar? Fazendo novamente a substituição. Então, nós vamos ter que d linha, porque é uma nova altura, vai ser g. Aí eu abro parênteses, 2t ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. Continuando, d' é igual a, vamos lá, aqui vai dar 2 ao quadrado, 4, então vamos botar aqui 4. Aí aqui que é o interessante, ó, g continua g, o t ao quadrado continua t ao quadrado, sobre 2. Pois bem, quem é esse cara aqui? Quem é ele? Se a gente observar, ó, ele é a distância d que a gente havia obtido no primeiro tempo.
Então, o que eu concluo? Eu concluo que essa minha nova distância é igual a 4 vezes a distância anterior. Então, quando eu dobro o tempo, eu tenho uma distância no total 4D. Pois bem, se no primeiro tempo eu gastei D, entre o primeiro tempo e o segundo tempo, eu vou gastar 3D. Como assim? Repara aqui, ó. Opa, deixa eu só apagar, que eu acabei fazendo uma besteira e não tinha selecionado. Então, se liga. De 0 a T, D. Beleza, show. Eu olho aqui, que foi D. Show. Aí, de 0 a 2T, que é esse espaço todo, eu tenho 4D, como eu havia mostrado a vocês. Então, o espaçamento entre T e 2T foi de 3D. Beleza? Então, significa que entre instantes, se eu quero abordar, simples assim. É só eu ir numa projeção desses nossos números ímpares. Então, aqui, ó, de 0 a T, andei D. De T a 2T, andei 3D. De 2T para 3T, andei 5D. Então, de 3T para 4T, andaria 7D. E por aí vai. Beleza, galera? Pois bem, agora então nós vamos aos nossos casos em que nós temos o lançamento na nossa queda livre. Como assim? Eu vou pegar o sujeito, vou lançá-lo para baixo. A partir de agora a velocidade já não é mais zero. Eu tenho uma velocidade envolvida logo no início do movimento. Vai mudar alguma coisa? Apenas que a velocidade inicial não vai ser zero. A abordagem é a mesma. Ah, vamos usar de novo o movimento uniformemente variado. Vai, cara. Vai ter que usar. Não tem jeito. Vai ter que usar. Então, é o que a gente vai abordar agora. Então, galera, quais as nossas análises? A mesma coisa. A gente vai chamar de deslocamento de altura. Nós vamos chamar a aceleração de G, de gravidade terrestre. O nosso movimento é numa descida, então a gravidade é para baixo, a velocidade é para baixo. Significa que os sinais têm que ser os mesmos. A gente sabe que a relação de sinal na física significa sentido. Então, nós temos o mesmo sentido, né? Então, é essa abordagem que nós vamos ter. Então, é muito parecido com o que a gente fez anteriormente, só que agora a velocidade inicial existe. Então, vamos embora. Se liga. Equação horária do espaço na queda livre. Então, nós vamos ter o nosso S, que na verdade é S menos S0, que é o deslocamento, como H. Então, o nosso H, né? A gente parte do princípio que o S0 é zero, para facilitar a nossa abordagem. E agora, a velocidade inicial tem I. Nós vamos ter a aceleração sendo substituída por G. Então, a expressão que fica é H igual a zero, que a gente zerou a nossa posição inicial. O V0 existe, porque eu joguei ele para baixo. E o meu G é o que eu chamo de aceleração. Então, nós temos lá H igual a V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Ah, e as outras equações vão fazer a mesma coisa, cara. Não vai mudar. Então, agora nós vamos para a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Substituindo os valores, o que nós temos? V0 agora existe, eu vou jogá-lo para baixo. E a minha aceleração, que é o A, se torna um G. Então, nós vamos ter que V é igual a V0 mais GT. Só isso. Troquei o A pelo G. Beleza? Ah, e se eu quero olhar a equação de Torricelli? É a mesma situação. Na equação de Torricelli, a gente leva em consideração que a velocidade inicial vai existir e apenas que a minha aceleração é a gravidade e o meu deslocamento é a minha altura ou a minha mudança de altura. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G delta H ou H, depende. Você pode chamar o H0 de zero para facilitar nos seus cálculos, beleza? Precisa decorar um monte de equações sobre queda livre? Cara, não. Você tem que saber pegar do movimento uniformemente variado e passar, apenas ajustar. E depois você encontra tempo de subida, no caso do lançamento vertical que a gente vai ver daqui a pouco. Você encontra a velocidade que o objeto chega ao solo. Você encontra a altura de um objeto que houve a queda de um prédio, enfim, de uma torre. Então é bem tranquilo. Você não precisa saber todas aquelas equações. Você não tem que decorar, você tem que saber ajustar. Show?